ainda continuando a falar sobre Covid-19 e também sobre a questão da flexibilização das atividades no estado de São Paulo, ao vivo por videoconferência, nós vamos conversar com o secretário estadual de Habitação, que é integrante do Comitê Empresarial Econômico e responsável pela interlocução com segmentos do comércio, construção civil e atividades imobiliárias, Flávio Amari. Secretário, muito bom dia, obrigado pela disponibilidade de falar com os telespectadores aqui do Bom Dia Cidades e falar especificamente com a população aqui da Baixada Santista. Bom dia, Nathalie, é um prazer falar com vocês. Bom dia a todos que nos acompanham agora. Secretário, a gente acabou de assistir a reportagem onde foi anunciado que salões de beleza, academias e barbearias vão se manter fechadas. A gente sabe que há uma expectativa muito grande para que a flexibilização aconteça. No entanto, sabemos também que para que ela possa acontecer com segurança, a gente precisa ter um índice de isolamento social acima dos 50% e uma ocupação de leitos abaixo dos 60%. E é preciso também deixar claro, secretário, que quando essa flexibilização acontecer, ela não vai ser de uma hora para outra. A situação não vai voltar ao normal do dia para a noite, né, secretário? Sim, é um problema mundial, não é um problema da Baixada, de São Paulo, do Brasil, é um problema mundial. Então é importante que a gente tenha, sim, a consciência exata do que está acontecendo. Em São Paulo, o governo de São Paulo tem, sim, a responsabilidade, a consciência e busca, através de dados e exemplos claros do que aconteceu e do que tem acontecido em todo o mundo. Nós temos informações de todos os países, as decisões tomadas, as consequências das decisões, o momento da decisão, trazendo isso para a realidade de São Paulo. Então, além de comparar também com outros estados do Brasil. Outros estados hoje estão abrindo o que São Paulo não fechou. É bem colocado, Nathalie, que a importância da flexibilização, quando acontecer, ela pode acontecer de forma regional, setorizada e também de forma faseada. Porque a gente sempre buscando os dados, as evidências, os dados científicos, a gente possa fazer isso com responsabilidade. A Baixada Santista é uma região hoje, a segunda maior região de problema que nós temos no estado de São Paulo. Ontem, na terça-feira, na segunda e na terça-feira, tivemos contato com o prefeito Paulo Alexandre. Na quarta, ele esteve aqui de novo. Ontem, com um anúncio que vocês acabaram de dar a notícia agora, do investimento do Estado na Baixada Santista, de 30 milhões de reais, a ampliação de leitos no município de Santos e também em outras cidades da Baixada Santista. Ou seja, existe sim uma preocupação muito grande, mas ao mesmo tempo nós temos buscado a interlocução com o setor produtivo, determinado pelo nosso governador João Dória, nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Houve uma mobilização de todos os secretários de Estado, alguns atuando até em áreas que não são das suas próprias secretarias, mas um esforço coletivo para que a gente pudesse ter, sim, através dessa interlocução, a pactuação com os setores todos da economia, para que no momento da flexibilização a gente tenha, sim, os protocolos pré-estabelecidos para quando acontecer a flexibilização. Secretário, a Baixada Santista, ela é uma região essencialmente turística e a gente sabe que turismo pressupõe aglomeração, né? Muitas pessoas juntas na praia, enfim, passeando pelos pontos turísticos das cidades, e é tudo que a gente não precisa nesse momento. Como é que está o diálogo com esse segmento? Porque a gente sabe que turismo não é apenas o dono do hotel, né? Ele gira uma cadeia toda de muitos profissionais que estão apreensivos, ou que tiveram salários reduzidos, ou que já tiveram os contratos suspensos, ou até mesmo demitidos. Como é que está o diálogo com esse segmento? Nós temos na Secretaria de Turismo do Estado, talvez eu já tenha até participado de algum encontro com vocês aí, que é o secretário Vinícius Nunes. O secretário Vinícius Nunes foi ministro do Turismo, tem amplo conhecimento do tema, trabalha e conhece muito todas as áreas do turismo, como você bem colocou. O turismo não é só o setor hoteleiro, é muito mais do que isso. E o litoral tende a ter, sim, mais participação na economia do turismo, muito embora muitas cidades da Baixada também têm outras atividades. Se olhar a cidade de Santos, ela tem uma relação no percentual da economia que não é tão dependente do turismo de Santos. Mas, obviamente, muitas cidades da Baixada Santista dependem, sim, do turismo, como outras regiões do estado de São Paulo, que também tem uma dependência muito grande. Foi um setor
bastante penalizado, não pela quarentena, não pelo isolamento, mas pelo vírus. Sim. O nosso adversário, Nathalie, todos que nos acompanham agora, não é a quarentena, é o vírus. O vírus que fez com que a gente tivesse tudo o que está acontecendo hoje, e não é em São Paulo, é no mundo. E a gente percebe o que aconteceu com as empresas aéreas, com as empresas rodoviárias, com as agências de turismo, enfim, de maneira geral. Lembrando que o setor hoteleiro no estado de São Paulo, ele não teve nenhuma proibição de atuar e de trabalhar. Houve sim, obviamente, uma queda acentuada na atividade econômica, mas ele não foi proibido de atuar, como muitos outros estados no Brasil, em que foi obrigado a fechar os hotéis. Então, foi uma decisão do hotel A, B ou C trabalhar ou não, mas não houve nenhum tipo de proibição, é importante ressaltar isso, da atuação, da atividade do setor hoteleiro no estado de São Paulo. Continuou aberta, alguns, obviamente, como eu disse, deixaram de atuar até por uma decisão empresarial, e não causada pela quarentena e nem pelo isolamento, mas causada pelo vírus. O nosso papel hoje é buscar combater a propagação do vírus, até porque não existe vacina ainda para isso. E os dados que a gente tem, e você colocou muito bem, Nathalie, da importância dos 3 dados para a decisão da flexibilização, do isolamento, dos 55%, e a gente vê hoje a cidade de Santos com um índice de 47%, dados de ontem, aqui gerados pelo setor de inteligência aqui do Palácio dos Bandeirantes, onde eu falo para vocês aqui por videoconferência. Então, tem que aumentar a taxa de isolamento do cidadão. Tem que trabalhar na cidade de Santos aumentando a taxa de isolamento. Então, esses são alguns dados importantes para que a gente possa ter, sim, uma possibilidade de flexibilização, que depende das evidências, dos dados, da ciência, para que a gente possa ter isso num determinado momento no futuro. Lembrando que a base da decisão é a preservação e salvar as nossas vidas. Dentro da flexibilização faseada ou regionalizada, muito provavelmente a questão do turismo seja um dos últimos segmentos a terem essa flexibilização, justamente por conta dessa preocupação da contenção da propagação do vírus ou até mesmo de uma segunda onda, né, secretário? Não necessariamente, Nathalie, não necessariamente. Até porque, como você bem colocou, o setor de turismo, ele não se resume a uma atividade única. São várias, é um setor de várias atividades. Eu dou exemplo mais um aqui, eu já falei do setor hoteleiro, eu falo também do setor das empresas aéreas, onde houve sim uma diminuição dos voos, mas não houve nenhuma proibição de voos. Obviamente a queda da demanda fez com que as empresas aéreas diminuíssem a frequência, até as rotas de voo em todo o mundo, não é só em São Paulo. A gente vê a queda bastante acentuada de frequências e de rotas de voos por todo o mundo. Então, é um setor que tem, sim, muito mais uma preocupação não imposta pela quarentena, mas imposta, inclusive, pela própria vontade das pessoas. Então, é importante agora, e o Vinícius tem feito um trabalho muito, muito grande com todos os prefeitos do interior, ele tem feito reuniões periódicas com todos os prefeitos de cidades que têm, sim, o turismo como uma atividade econômica importante, através desse diálogo, construindo alternativas, buscando construir caminhos para que volte, sim, a fomentar o setor do turismo em todo o estado de São Paulo. Lembrando que muitas das atividades econômicas do setor continuam autorizadas a funcionar. Não existe nenhuma restrição do funcionamento para muitas das atividades. O que houve, e não em São Paulo, mas no mundo, foi uma queda da demanda. As pessoas hoje não querem, muitas dessas pessoas, viajarem. O momento agora, e eu entendo perfeitamente, a gente tem que ter um momento agora de ficar quieto na nossa casa. Ficar em casa é o momento agora para combater a propagação do vírus. E que a gente possa, sim, voltar e retomar o nosso setor do turismo, as viagens, os passeios, as férias, quando a gente tiver segurança para tudo isso, e a gente espera que isso aconteça em breve. Mas, repito, o problema não é de São Paulo, é um problema mundial e muitas das atividades do turismo, elas continuam permitidas. O que houve foi uma queda da demanda pelo setor do turismo. Com relação aos comércios, secretário, já se chegou a um formato que vai ser seguido quando for possível essa flexibilização? Sim, através do diálogo com a Federação do Comércio, com as associações comerciais, com a Federação das Associações Comerciais, como a FACESP,
os donos de shoppings, os lojistas de shoppings, ou seja, todo o setor, os varejistas, todo o setor do comércio, com muitas reuniões de trabalho. Nós buscamos, através do diálogo, construir e pactuar alguns protocolos específicos para quando da decisão da flexibilização, a gente possa ter, sim, já definido e pactuado e alinhado com o setor produtivo, o momento adequado para que a gente possa, sim, ter abertura do comércio. Agora, é importante, Nathalie, que a gente tenha o percentual, como você bem colocou, o percentual de ocupação de UTI abaixo dos 60%, a taxa de isolamento acima dos 55% e também uma curva de contaminação decrescente, para que isso dê segurança para o governador tomar a decisão definida pela área da saúde, como eu já disse, e a gente possa ter, sim, essa flexibilização. Secretário, de que maneira o Plano São Paulo vai poder amenizar os impactos, os prejuízos causados pela pandemia aqui na Baixada Santista? São etapas. No momento agora do Plano São Paulo, a gente tem buscado, de forma pública, trabalhar com os setores das atividades econômicas de todo o estado de São Paulo. Momento de pactuação, de compartilhar informações, buscar deixar claro todos os critérios objetivos, as evidências, os dados científicos para a tomada de decisão. Isso é uma etapa. A segunda etapa é a retomada, onde a gente tem, sim, uma equipe grande de economistas aqui no Palácio Bandeirantes, também economistas da FIP e outros economistas até voluntários trabalhando conosco, para que a gente possa. Nós já temos um mapeamento de todo o estado de São Paulo, todas as atividades econômicas classificadas por vulnerabilidade econômica, empregabilidade, enfim, comparando e interrelacionando uma atividade à outra, além também de avaliar e analisar os movimentos migratórios que acontecem em todo o estado de São Paulo, os deslocamentos das pessoas. Então, existe sim uma equipe bastante técnica e competente trabalhando aqui para o momento da retomada também, pensando na atividade econômica e como o Estado pode colaborar nessa retomada econômica. Secretário, para a gente encerrar a nossa entrevista, a pandemia vai, em algum momento, impactar os projetos habitacionais que estão previstos aqui para a Baixada Santista e que têm participação do governo do Estado? E, emendando já essa pergunta, uma grande preocupação é com relação à expansão do vírus em comunidades carentes. E nós temos aqui palafitas e temos pessoas ainda vivendo em cortiços. Há algum plano, algum programa para essa população? Sim, os trabalhos, as nossas ações, elas continuam acontecendo. As obras na Baixada Santista continuam acontecendo. Não houve nenhuma paralisação de obra na Baixada Santista. Inclusive, um trabalho que nós temos construído com o prefeito Paulo Alexandre, os prefeitos também de São Vicente, Cubatão e Guarujá, para que a gente possa desenvolver um trabalho específico para as famílias que vivem nas áreas de risco e também nas palafitas, nesses 4 municípios principalmente. Um trabalho de PPP, onde a gente tem estruturada essa parceria público-privada. Em breve a gente deve ter notícias, sim, um anúncio feito pelo nosso governador, quando a gente tiver isso finalmente, quando a gente tiver isso finalizado. Mas os trabalhos continuam, as obras continuam, e por enquanto não houve nenhuma postergação das decisões nossas. Então, continua assim todo o nosso trabalho. Nathalie, muito obrigado pela oportunidade, um prazer falar com vocês. Um bom dia a você e a todos que nos acompanharam aqui no Bom Dia Cidades da Baixada Santista. Muito obrigada, secretário. Nós é que agradecemos. Uma excelente quinta-feira. Bom dia.